Pessoal, obrigado mais uma vez por prestigiar essa nossa aula, que vai ser mais uma daquela sequência que a gente intitulou Caminhos de Filosofia, né? A gente já fez uma dessas chamada Ser e Movimento, que também está aqui no canal, né? E hoje essa aula eu coloquei como título Ser e Nostalgia. Então, eu vou falar hoje sobre nostalgia e a nostalgia como um símbolo da condição de ser no mundo. O que significa nostalgia? Nostalgia, pelo radical da palavra, né? É nostos mais algos em grego, né? Nostos significa retorno para casa, algos é dor ou sofrimento. Então, inclusive, nostos é usado em grego para falar do retorno dos guerreiros de Troia, né? Para casa, né? Então, nostalgia, portanto, é uma dor, um sofrimento por estar longe de casa. Então, é uma ânsia por retornar a casa, né? E essa palavra, então, carrega esse desejo do retorno para casa com uma certa dose de dor ou sofrimento. Então, é lógico que na prática, a gente no dia a dia vai mudando um pouco o sentido, mas carrega um pouco essa gravidade, né? Do algos, da dor e do sofrimento. Nostalgia é um tema muito comum na literatura, na música, nas artes em geral, porque é uma condição bem peculiar do ser humano, né? Quer dizer, os animais não sentem nostalgia, né? Nostalgia é um tema para as artes porque ela não parece ser só um mero sentimento, né? Uma emoção. Ela carrega uma gravidade de universal, né? De um tema relevante, de algo maior. Ela acaba se tornando como que um itinerário do ser humano, né? Então a gente lembra da volta de Odisseu para casa, a gente lembra da dor do exílio da Babilônia, como por exemplo o Salmo 137, todo o Antigo Testamento. Então o tema da nostalgia, ligado aí ao tema do exílio, é um lugar comum das artes, né? E merecidamente por sua importância, pelo seu tamanho na condição existencial do ser humano. A nostalgia guarda uma certa mistura, uma simbiose, digamos assim, entre pertencimento e transitoriedade. Por que pertencimento e transitoriedade? Porque pertencimento porque é nostalgia como quem quer voltar para sua casa, uma casa a qual a pessoa pertence, ou um tempo a qual pertence, né? Então pode ser uma nostalgia séria, grave, né? Como por exemplo alguém exilado de guerra, né? Que sabe que talvez nunca mais voltará e vai ter que carregar aquele peso para sempre. Que ele perdeu a casa, ele perdeu a terra, ele perdeu a cultura, ele perdeu até a família. Pode ser uma nostalgia boba no dia a dia. Alguém escuta uma música que lembra, sei lá, da adolescência e sente nostalgia. E talvez a música nem era muito boa, geralmente ela é música brega mesmo. Mas não é a questão da qualidade, é o que aquilo remete para a pessoa, né? Aquilo remete a um certo tempo, né? E a pessoa tem a sensação, de alguma maneira, que aquele tempo ao qual aquela coisa remeteu era o tempo da casa dela, né? O tempo onde ela estava à vontade. Ou era como se dizia, entre aspas, nos bons tempos, né? E por que transitoriedade, né? Porque ela só pode se sentir exilada, longe de casa, se as coisas mudam, se as coisas passam, né? Então, essa mudança, que é constante, na verdade, essa transitoriedade, advém de um certo estranhamento diante do mundo, né? Então, se eu não estou mais naquele lugar ou naquela situação onde eu me sinto em casa, quer dizer que o mundo à minha volta agora está meio estranho. Eu tenho uma sensação de estranhamento diante do mundo. Eu não estou confortável. Eu estava confortável lá, para essa casa onde eu quero voltar. Mas agora eu não estou confortável. Então, existe, por um lado, a ânsia de ser o que se ou o que se deveria ser. E, por outro lado, em paralelo a esse desejo, esse anseio, um estranhamento do mundo que se tem diante de si.
É dessa tensão que nasce, então, a nostalgia, né? Dessa tensão que a gente pode resumir, então, em uma tensão entre o exílio e a casa. O exílio como um símbolo dessa inadequação, dessa carência de ser, e a casa como um símbolo dessa permanência, desse aprofundamento do ser. Dessa condição singular, desse tempo singular, desse espaço singular, no qual eu me percebia como dentro do meu próprio ser que me cabe. É a tensão, então, entre exílio e casa, né? É engraçado, curioso, porque a gente poderia falar, como por exemplo, quando o povo judeu consegue sair do Egito com Moisés, eles estavam em exílio, né? E precisam voltar para casa. E tem 40 anos no deserto, né? Então, há uma transição entre exílio e casa. Há uma tensão entre exílio e casa. O tempo no deserto não vai ser fácil. Então, e a vida, de certa maneira, entendendo isso aqui simbolicamente, é uma condição permanente de se trabalhar entre o exílio e a casa, né? Exílio, então, no sentido daquilo que simbolicamente reflete, fala do drama da vocação humana, né? A vocação humana, quando o homem percebe que é chamado a algo, mas percebe que ao mesmo tempo falta alguma coisa, que onde ele está não é suficiente, então ele se sente exilado, né? Como nesse exemplo do povo que estava no exílio no Egito, né? Ou na Babilônia também depois. E a casa como aquele lugar, aquele espaço, aquele momento da vida em que se sentia-se plenamente cheio de si, ou pelo menos aparentemente, né? Porque às vezes é comum, por exemplo, a pessoa diz que tem saudade da infância e vai começa a perguntar, a infância na verdade nem foi boa. Mas a pessoa tem saudade de uma coisa que nem foi boa, mas ela tem saudade, porque mesmo não tendo sido boa, a impressão que ela tem é que aquela situação era a casa do seu próprio ser. Essa casa do próprio ser, ao qual a nostalgia remete e ao qual o ser humano anseia, ela é uma condição particular no mundo. É aquele momento, aquele lugar, aquela época, aquela situação definida. Ao mesmo tempo em que ela é particular, singular, ela é onde residia o ser da pessoa, por assim dizer, descansava, encontrava-se sem esse estranhamento do mundo. Então, mesmo sendo uma situação singular, é uma situação onde o ser se mostra, né? E eu vou falar um pouco melhor disso daqui a pouco, a relação entre singularidade e universalidade do ser. E não só é que esse ser da pessoa se mostra mais adequado nesta condição ao qual ela devota a sua nostalgia, mas é uma nostalgia que não vem só desse ser em singular, por outro lado, porque aquilo ao qual essa nostalgia remete, por sua vez, remete a muitas outras coisas. Então, por exemplo, acabei de dar um exemplo. A pessoa, por acaso, escuta uma música que, por acaso, lembra de uma certa época da sua vida. Com certeza, a nostalgia não é da música, mas a nostalgia é aquilo ao qual a música remeteu. Por exemplo, ela ouvia essa música quando estava fazendo tal coisa. E aí ela lembra dessa coisa que ela fazia. E ela lembra por que naquela época ela fazia tal coisa. E aí ela lembra como é que era aquela época. E ela lembra as pessoas que ela convivia naquela época. E aí ela vai seguindo uma série de relações que foram iniciadas por aquela música. Mas na verdade aquilo lá só foi quase que um pretexto para abrir diante dessa pessoa todo o nexo de relações. Então esse ponto que desperta a nostalgia acaba se transformando não só em um ponto singular, mas um ponto que acaba se revelando como uma abertura para o mundo, né? É como se fosse um túnel. Entrando por um pequeno ponto, a partir dali se abre um mundo de relações.
ao qual a pessoa deseja voltar, de certa maneira. Se o que ela está sentindo é nostalgia, né? Então, a casa, nesse símbolo da nostalgia, né? A casa simboliza aquilo que, em cada ser, conduz ao universal. Por que conduz ao universal? Porque cada coisa, cada ser, revela a existência enquanto tal. E, ao mesmo tempo, abre-se para o mundo. O que eu quero dizer com isso? Na metafísica, o que é uma substância? O que existe por si mesmo, podemos dizer assim. Existe por si mesmo como? Sendo o quê? Sendo o que se é, tendo a sua própria essência. Então, um cachorro tem lá a sua essência de cachorrice. Um cachorro está sendo sustentado no ser, na cadeia de causas que permitiu que um cachorro existisse, como a gente já falou aqui em outras aulas outras vezes. Ele tem o seu ser próprio, que não é material, que não se confunde com a materialidade, mas que está ali configurado pela sua essência. Esse ser configurado pela sua essência, então, ele é um ser em si. Enquanto ser em si, ele remete à existência em si. Enquanto remetendo à existência em si, ele compartilha com os outros entes do universo a existência. Então, um cachorro em particular, um cachorro no singular, revela ao mesmo tempo o universal da existência. Cada ponto singular de ser abre-se, olhado de perto, para o universal do ser como um todo. Né? Portanto, como até falávamos na primeira aula desse canal, das provas da existência de Deus, quando a gente quer entender o ser como um todo, a gente precisa somar todos os seres do universo, juntar tudo. Não é uma questão de tamanho. Basta olhar com atenção o que está acontecendo em um ente, em um ser em especial. Porque este único, em particular, se a gente prestar atenção, já está ali o sustentando metafisicamente o ser em geral. Isso, o cachorro olhado como ser em si. Isto, qualquer coisa olhada como ser em si. Isto, a casa do nostálgico olhada como ser em si. Mas, para voltar ao exemplo do cachorro, o cachorro não tem só esse ser em si atrelado à sua essência. Porque o cachorro não tem só essência, ele tem coisas que não são sua essência, mas que lhe são características próprias, embora não cheguem a ser essência. Por exemplo, todo cachorro late, ou tem potencial para latir. Todo cachorro tem rabo, ou tem potencial para ter um rabo. E gosta de osso, etc, etc, etc. São coisas próprias de cachorro, que não são sua essência, mas que todo cachorro tem. Então, do núcleo da essência, em volta disso, transbordam características próprias do ser. E essas características próprias do ser que transbordam da essência, elas não vão só remeter ao próprio ser, por exemplo, o cachorro. Elas vão remeter para outro, porque, por exemplo, eu dei o exemplo do latir do cachorro. Um cachorro tem a capacidade de latir como característica própria. Mas não é só a característica própria dele. Ele late para alguém, para outro bicho, para uma pessoa. Por algum motivo, por causa de outra coisa. Então essas características próprias dos seres que derivam de sua essência, e precisam derivar porque não é aleatório que um cachorro late, porque um sofá não late, portanto de alguma maneira o latir está associado à sua essência de alguma maneira, isto que deriva da essência, por sua vez se relaciona com as coisas outras do mundo. E ainda também aquelas coisas que não necessariamente derivam da essência, que não são próprias e necessárias, mas que são meramente, absolutamente acidentais. Por exemplo, se o cachorro ele nasceu no Paraná ou nasceu na Bahia, se o cachorro é amarelo ou ele é preto, cujo vínculo com a essência da cachorrice é mais fraco do que o latir, porque o latir é um vínculo muito mais forte do que a cor do pelo, e a cor do pelo é ainda um pouco mais forte do que o lugar onde o cachorro nasceu, que é absolutamente ao acaso. Mesmo essas coisas que são ao acaso de cada coisa, também se relacionam com outras coisas do mundo. Então, se o cachorro é amarelo, ele é amarelo para alguém que vê, de acordo com a incidência da luz do sol. Se o cachorro nasceu no Paraná, foi porque talvez ele fosse de uma raça
que tivesse um criador de raça que trouxe aqui para o Paraná para cultivar essa raça, e etc, etc, etc. Então, essas características que contornam, circundam cada ser, vão se relacionando com o mundo. Então, assim também o nostálgico, quando olha para aquilo para o qual ele anseia voltar, é alguma coisa que é alguma coisa em si, portanto guarda relação com a existência em geral, mas é alguma coisa cujas características do entorno se relacionam com o mundo todo. Porque toda substância é um ser em si, ao mesmo tempo que é um ser no mundo. Então a gente tem uma tensão entre o universal e o singular. A universalidade e a singularidade estão em tudo ao mesmo tempo. Então, se nós dizíamos que o nostálgico está em exílio e o exílio é um estranhamento diante do mundo, significa que a gente perde o ser no mundo quando perde o ser em si. Ou vice-versa. A gente perde o ser em si quando perde o ser no mundo. É por ele se sentir estranho ao mundo que ele sente que perdeu o seu ser. Que ele julga que estaria lá na casa ao qual ele deseja retornar. Mas que no fundo, isso nada mais é do que um sintoma próprio e característico da nossa incompletude constante diante do mundo. Porque esse ser no mundo é sempre incompleto, é sempre imperfeito, é sempre inacabado. Ou seja, tal como em cada substância ser em si anda sempre junto com o ser no mundo, na nostalgia, a transitoriedade está junto com a permanência. Claro, eu só sinto que aquilo era a minha casa se as coisas mudaram, se há transitoriedade. É a própria transitoriedade que revela o pertencimento a certa casa. É o próprio exílio que é necessário para vincular o pertencimento a certa casa. De certa maneira, o distanciamento que permite ver quão bom era. Porque, na verdade, o pertencimento é o distanciamento que permite ver o quão incompleto é o nosso ser diante do mundo. Então, se nós estamos falando de transitoriedade, do exílio, do pertencimento a uma casa, estamos falando, em suma, de mudança na existência e de tempo. Tempo, então, e exílio e retorno para casa, como um drama da vocação humana. Qual é a vocação humana em geral? Para onde devo ir? Qual é minha casa? A pergunta sobre a vocação só vai aparecer a partir da tensão do estranhamento no mundo. Porque o mundo se move. Porque tempo é movimento do mundo. Já dizia Aristóteles, né? As coisas se movem. E uma maneira de mostrar o movimento, de se mostrar o movimento é pelo tempo. É o movimento do mundo que faz ver o problema da finalidade do homem. Se o mundo não mudasse, se o mundo não se movesse, talvez o homem não se perguntasse, afinal, para que eu vivo? Porque o movimento causa sensação de exílio, porque o movimento do mundo causa estranhamento, e o estranhamento me faz perguntar qual é, afinal, a minha casa. Então existe um movimento do mundo ao lado, em paralelo, de um movimento do próprio homem, se sentindo estranho nesse mundo e tentando encontrar a sua casa. O homem se sente estranho e parte em busca da sua casa. Parte em busca dos 40 anos do deserto. Ou seja, a nostalgia não só é aquela nostalgia que eu falava no começo. A nostalgia dos grandes temas da literatura, a nostalgia pelo retorno para casa depois de uma guerra, a nostalgia pelo retorno a Jerusalém depois do exílio. Mas, ou seja, a nostalgia não é só a volta a algo do passado, mas a nostalgia agora aqui é uma coisa muito maior. É um símbolo. Todas essas nostalgias são símbolos da nossa nostalgia maior, que é a nostalgia do porvir, uma nostalgia do futuro,
uma nostalgia do que ainda não chegou. E o que não chegou é a meta da finalidade do homem, que se encontra em parte obscurecida pelo estranhamento do mundo que nos cerca e pela nossa tentativa de compassar nosso movimento interno, o movimento do nosso ser, com o movimento do universo. Então, nos sentimos pertencentes a outro lugar. Nos sentimos incompatíveis com esse mundo. Engraçado, por que o ser humano, por exemplo, ele parece que as coisas nunca estão completas, por exemplo. Não basta comer para sobreviver. É preciso cozinhar, é preciso estudar culinária. Não basta se comunicar, é preciso fazer literatura. Não basta pintar, é preciso fazer arte. E o que leva o ser humano a fazer isso só pode ser um sentimento de constante incompletude. Uma incompletude que é alavancada, que é atraída, que aponta para essa meta que está no além, nesta casa ainda não alcançada, nesta casa que nos gera nostalgia. A nostalgia que, no fundo, então, é uma nostalgia que acompanha sempre a condição humana em todo momento. Não só uma nostalgia do passado, mas a nostalgia como condição humana. A nostalgia é um símbolo da alta vocação humana. E ela é uma condição inexorável da condição humana. E a nostalgia realmente acontecida numa guerra, num exílio, ou uma mais boba, numa saudade de um tempo da adolescência, são nostalgias reais, concretas, acontecidas. E estes fatos acontecidos, ao mesmo tempo, simbolizam algo maior, que é essa nostalgia geral. A nostalgia por aquilo que o homem ainda não alcançou. E é esta tensão, esse vetor que empurra o homem para o que ele não alcançou, que faz ele ver sentido na nostalgia. Por isso que ver uma obra de literatura que fala de nostalgia é uma obra que fala a todos os homens. É uma obra universal. Porque a nostalgia é um tema universal. E por que a nostalgia é um tema universal? Não é só porque todos sentem, ou porque todos têm, ou porque todas as culturas experimentaram. A nostalgia é um tema universal porque ela está na essência do homem. Ela está na essência do homem porque a essência do homem não é ficar aqui. A essência do homem é encontrar sua casa. Então todos carregam a nostalgia dentro de si. Esse é o sentido maior do qual outras nostalgias, então, são símbolos. A nostalgia, então, é um tipo de necessidade. Quem não sente nostalgia não é ser humano. Quem é incapaz de entender a nostalgia é menos humano. Porque a nostalgia é uma necessidade inexorável da condição humana, tal como é uma condição inexorável da condição humana a inteligência, tal como é a condição inexorável da condição humana a vontade, a memória. Todas essas coisas que nos diferenciam dos animais estão assim apontando para a condição maior, para a meta maior do ser humano, tal como a nostalgia, que então se configura muito mais do que um sentimento, e o sentimento, sim, quando é um sentimento de nostalgia, ele pode ser um símbolo dessa nostalgia que é muito maior que o sentimento. Ou seja, falando por analogia, né? A nostalgia é sentimento, a nostalgia é saudade, a nostalgia é emoção, e a nostalgia metafísica existencial da dor, da vontade de voltar para casa. Essa nostalgia, então, ela se configura a verdade, porque a verdade diz o que é o ser, o que ele é, então aponta para o homem o que ele é, o que deve ser. A realidade, porque a realidade diz respeito ao que o mundo é, e o ser e o homem, ele deve ser o que é em relação ao mundo, porque como eu falava, toda substância não é só substância em si, mas substância em relação a tudo naquela teia de relações. E, portanto, é algo que se abre ao universal. O universal, que por sua vez não se resume à soma de todas as coisas que existem
Porque mesmo que se somassem todas as coisas que existem, ainda faltaria algo. Mesmo que o homem hoje se tornasse Deus, um tipo de Deus, que engolisse tudo, que experimentasse tudo, que entendesse tudo, ainda teria nostalgia. Porque a própria condição do mundo enquanto ser clama por algo que o complete. Porque o ser é singular e universal. Porque o ser está em relação. E a relação pressupõe estranhamento e incompletude. Então a incompletude é a condição inexorável do homem e do universo. Como existe essa tensão por completude, por completar-se no homem e na natureza, porque na natureza também podemos dizer, não só do homem, mas na natureza, as coisas estão o tempo todo tentando, entre aspas, se completar e apontando para a sua finalidade, como dizia Aristóteles, as 4 causas da natureza inclui, sobretudo, a causa final, e a causa final é aquilo se move em função daquilo para o qual tem o seu fim. Assim também o universo tem o seu fim e como que aponta para fora. Ora, se todo o universo está se movendo e movimento pressupõe finalidade, todo o universo também aponta para fora. Ora, o que está fora do universo é aquilo que transcende o universo, é a transcendência. Portanto, a nostalgia que é nossa e é do universo, mas sobretudo nossa, como ser racional e superior ao animal e ao vegetal, a nostalgia, então, é um símbolo do nosso desejo por transcendência. Era isso que eu queria falar hoje, mais ou menos nesse caminho de fazer uma metafísica do ser através de vários aspectos. O primeiro da aula anterior foi sobre o ser e movimento, e hoje falando um pouco do ser do ponto de vista da nostalgia, considerado aqui como fato literário, como fato histórico, mas a partir disso como categoria simbólica a partir do qual se possa entender o ser, que é o que a verdadeira filosofia deveria tentar fazer. É isso, obrigado e até a próxima. Obrigado.